Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Boa tarde. Aqui é o professor Márcio. Nós vamos continuar as nossas atividades pela internet. E aí eu vou organizar da seguinte maneira, tá? O pessoal da área de português vai postar atividades de segunda e quinta-feira, tudo bem? Nem sempre essas atividades vão ter notas. Algumas vão ter notas, outras não, tá? Eu vou sempre tentar alternar uma aula do Trilhas de Aprendizagem, que é esse material que vocês estão vendo aí aberto. Já está na parte de português, está na página 44, tá? Se vocês quiserem ver aqui no começo, ó, o material, né? Esse daqui é em PDF, que é o que eu tenho, eu não tenho impresso. A prefeitura falou, né, que enviou para vocês esse material impresso. Então quem tem impresso vai fazer atividade no próprio material. Quem não tem impresso vai aguardar, né? Vai baixar o PDF. Eu já coloquei esse PDF lá na nossa pasta do Google Drive da sala de aula de vocês e já postei no mural. Então basta você baixar o link. Se você não recebeu impresso, se você recebeu impresso, não se preocupa, faz no impresso. Ah, professor, mas aí eu vou ter que imprimir? Não, não há necessidade de você imprimir, tá? Você pode fazer a atividade no seu caderno. Anota a página do material e só para você se localizar. Depois a gente faz a correção quando a gente voltar às aulas presenciais. Só para vocês verem, né? Tem uma diferença aqui dessa numeração de página aqui, né? Para a numeração do livro. Então, por exemplo, a atividade que nós vamos começar está na página, aqui está na página 44. Mas do livro corresponde à página 42. Então você vai anotar essa página do livro aqui, ó. Tudo bem? Por que nós vamos começar aqui na página 42? Porque não sei se vocês se lembram, nós estávamos trabalhando com poemas, né? Então aqui a gente vai continuar trabalhando com os poemas, tudo bem? Então eu vou dar um zoom aqui, então um pouquinho mais a letra, para ficar mais fácil para vocês lerem. Então você pode acompanhar aí já com o seu livro aberto, tá? Lógico, se você quiser, se tiver condições, estiver em casa, se você quiser imprimir esse livro aqui, se você não recebeu impresso, pode imprimir, mas não há necessidade, tudo bem? Você pode usar o PDF para consultar, né, e fazer as respostas no caderno, desde que você anote a página e o exercício, tudo bem? Então assim, já se prepara aí, senta, se acomoda, né? Põe aí um fone de ouvido para facilitar, vai ficar mais fácil de ouvir, porque a aula vai ser longa, como se fosse uma aula presencial. Então nós vamos fazer passo a passo aqui, porque eu vou explicar tudo para vocês. Então, como a gente já estava estudando em poemas, né? Essa atividade 5 dá continuidade à nossa atividade na aula presencial. Então, poesia, o respiro da alma, né? Trilhos de conhecimento. Nessa atividade você vai conhecer um pouco sobre a poesia. A Enciclopédia Virtual Britânica Escola define poesia como. Então aqui tem uma definição da Britânica, tá? Vou ler para vocês. Uma forma de literatura ou texto artístico que procura expor o sentir do autor. Então, como o autor se expressa, como ele está sentindo o seu, né, é o eu poético que a gente tinha falado, como que ele se sente. E também despertar a imaginação e as emoções do leitor na forma escrita. Né? Toda vez que nós lemos, nós imaginamos, né, nós projetamos uma imagem daquilo que nós estamos lendo, né? Por isso que a leitura é tão fascinante. Para isso, o poeta escolhe e combina as palavras com cuidado, observando o significado, o som e o ritmo. Alguns poemas, como as quadrinhas e cantigas infantis, são simples e divertidos. Outros procuram expressar alguma verdade sobre a vida, contar uma história ou homenagear uma pessoa ou um deus. A poesia pode ter várias formas e estilos. Então isso daqui é a definição da Britânica, né? Os poemas normalmente são divididos em versos e estrofes. A gente já estudou isso, né? Chamamos de verso cada linha do poema e de estrofe o conjunto de linhas. Isso daí vocês já sabem, né? É importante que você saiba que, embora essa seja a estrutura de poema, há diversas outras formas de dispor o texto na folha, num poema. Nem todos seguem essa estrutura, ou seja, nem todos precisam ter a mesma quantidade de estrofes, né? Cada estrofe tem que ter a mesma quantidade de versos. Não,
é livre, né? Nós vimos inclusive o poema lá do Drummond, que era bem livre, né? E também o Trenzinho do Caipira, que nós vimos do Ferreira Goulart, também era livre, né? Cada estrofe tinha uma quantidade de versos, e cada verso tinha um tamanho específico, não eram todos iguais. O ritmo e a sonoridade também são elementos importantes em alguns tipos de poemas. Esse ritmo se dá em muitos casos pela rima das palavras. Então lembra que a última coisa que nós vimos antes de ter a nossa pausa, né, nas aulas presenciais, foi justamente isso, né, que nós estávamos vendo ritmo e rima, né? Então o que produz o ritmo, o que produz a rima no poema, né? Então nós vimos, né, que o tamanho do verso, se os versos são todos iguais, há um ritmo ali já presente, né? A rima, né? Quando nós temos rimas, nós temos a marcação forte, o tempo forte e fraco, né? Há muitas estruturas de poemas com as mais diferentes formas de ritmo e sonoridade, mas por enquanto vamos nos ater àquelas que usam a rima e são construídas por versos e estrofes. Vamos conhecer esse ritmo encantador. Seguinte, a gente vai ver aqui um poema do Olavo Bilac. Olavo Bilac, ele era muito conhecido aqui, né, no século XX, como está falando, né, por ser um poeta que praticou aquela poesia mais clássica, né? Então assim, nós vamos ver aqui perfeitamente assim as estrofes todas iguais, mesmo tamanho, né? Tentando usar rimas, né, o tempo inteiro, né? Então é um poema mais clássico, digamos assim, com uma estrutura mais fechada, né? O poema que você vai ler é de um autor chamado Olavo Bilac, um importante escritor e jornalista do início do século XX, que apreciava muito a forma da poesia. Então vejam bem, a forma, né? A poesia dele, que você lerá, chama-se O Pássaro Cativo. Pense um pouco sobre o título e escreva. Que assunto possivelmente esse poema tratará? Então você tem aqui uma linha para você preencher, né, com essa resposta, uma resposta curta. Então assim, para você, pensando só no título, né, que assunto que você acha que o poema vai tratar? Então dá uma pausa aí no vídeo e responde. Antes de ler o poema, antes de fazer qualquer coisa, responda essa pergunta, vai lá. Deu a pausa? Respondeu? Já colocou sua resposta? Ótimo. Vamos continuar. Aqui nós temos o poema. Antes de eu ler o poema com vocês, tá? Eu gostaria de colocar uma pessoa lendo o poema. Essa pessoa, ela tem, eu escolhi ela, né, na interpretação dela, porque ela se chama, né, Quintina Passini, e ela declamou esse poema do Olavo Bilac aos 100 anos de idade. Então vejam bem, né, 100 anos de idade, imagine, né, quando nós falamos de respeitar os mais velhos aqui, né, olha só, imagine a experiência que essa pessoa tem, né, aos 100 anos de idade, ela estava declamando um poema, né? Vamos torcer para que, se a gente chegar aos 100 anos, que nós tenhamos essa capacidade lúcida aí, né, de continuar fazendo arte. Então eu vou colocar aqui o vídeo para vocês ouvirem, tá? E você pode acompanhar aí pelo seu poema, né, impresso, se você tiver. Mas aqui é só para a gente ter um primeiro contato com o poema. Vamos lá. Armas no galho de árvore, um alçapão, e em breve uma avezinha descuidada cai na escravidão. Dar-lhe então, por esplêndida morada, uma gaiola dourada. Dar-lhe alpestre, água fresca, ovos e tudo. Por que é que, tendo tudo, há de ficar o passarinho mudo, arrepiado e triste sem cantar? É que criança, os pássaros não falam, gorjendo apenas sua dor exalam, sem que os homens os possam entender. Se os pássaros falassem, talvez os teus ouvidos escutassem esse cativo pássaro dizer: não quero a tua esplêndida gaiola, pois nenhuma riqueza me consola de ter perdido aquilo que perdi. Tenho água fresca num recanto escuro do bosque em que nasci.
tenho flores e frutos, sem precisar de ti. Por que me prendes? Solta-me, covarde. Deus me deu por gaiola a imensidade. Quero voar, voar. Bonito, né? E assim, mais bonita ainda é a interpretação, né, dela. Mesmo com alguém interrompendo lá, ela continuou. Então vamos lá, pássaro cativo. Primeira coisa, o que significa cativo? Cativo significa preso. Então pássaro preso. Então cativo significa preso. Tudo bem? Então pássaro preso onde? Aparece no poema, numa gaiola, né? Então aqui fazendo uma interpretação mais rápida, vão ter algumas perguntas para ajudar a gente a interpretar o poema, mas a gente vai dar uma passada aqui pelo poema e fazer uma interpretação nossa, né? Seria melhor presencial, porque vocês poderiam dar a opinião de vocês, então eu vou ter que fazer a interpretação sozinho agora no momento. Então vamos lá. Armas num galho de árvore, o alçapão. Em breve, uma avezinha descuidada, batendo as asas, cai na escravidão. Dá-lhes então, por esplêndida morada, a gaiola dourada. Olha só algumas coisas interessantes, né? As rimas, né? Descuidada, morada, dourada. Então, é um poema escrito no modelo mais tradicional, né? A quantidade de versos, né? Desculpa, alçapão, escravidão, né? Quantidade de versos, 1, 2, 3, 4, 5 quintilhas, né? Então nós temos 5 versos em cada estrofe, pode contar em todas. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui só está separado pela página, mas 1, 2, 3, 4. Opa! E aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quando nós temos 4 versos, nós temos os quartetos. E aí aqui o final, né? Um único verso, né? Uma única estrofe com vários versos para terminar o poema. Então vamos continuar aqui a nossa interpretação, né? Então o que ele está falando, né? Armas num galho de árvore, o alçapão. Então que armas são essas? O alçapão. O alçapão é onde o pássaro vai ficar preso, né? Aquela gaiola com uma entrada. Então a hora que o pássaro entra para pegar o alpiste, que é aqui, né? Ou a comida que está lá dentro, assim que ele pega a comida, fecha-se a parte de trás da gaiola e o pássaro fica preso, né? E a vizinha descuidada, ou seja, ela estava lá sem prestar muita atenção. Batendo as asas, cai na escravidão porque ela ficou presa dentro da gaiola. Dá-lhe então por esplêndida morada. Então olha só como é que é irônico, né? Esplêndida morada, porque esplêndido é algo grandioso, né? E aqui ele está sendo irônico justamente por isso, que ele está falando o contrário, porque não é algo grandioso, né? Essa morada nova é a gaiola, que é dourada. Então olha só, uma gaiola dourada pode ser a melhor das moradias, o mais esplêndido dos palácios. Se você não tiver liberdade, que é o que ele está falando, de nada adianta você ter toda essa riqueza, né? Então ele está falando justamente disso, né? Essa esplêndida morada, essa gaiola dourada, essa casa dourada, todo cheio de conforto, não vale nada se você não tem a sua liberdade. Então, aí continuando, dá-lhe alpiste, ou seja, comida, água fresca, ovos, dá tudo para ele, né? Porque é que tendo tudo, há de ficar o passarinho mudo, né? Arrepiado e triste sem cantar. Olha só, o passarinho tem tudo, ele recebe tudo. E a pessoa que o cativou, né? Que colocou ele no cativeiro, né? Ela acha, né, que está fazendo um bem pro passarinho, porque está dando tudo para ele, está alimentando e está cuidando dele. Só que o passarinho continua mudo, triste, arrepiado e ele não canta como ele cantava na natureza. É que crença, os pássaros não falam, ou seja, as pessoas acreditam que os pássaros não falam. Só gorjeando, cantando, a sua dor exalam. Então eles só expressam sua dor por meio do gorjeio, do canto, sem que os homens os possam entender. Então o problema não é que os pássaros não falam, é que eles falam de uma maneira que nós não conseguimos entender. Se os pássaros falassem, talvez os teus ouvidos escutassem. Então, né, tá levantando uma hipótese, pretérito, né, uma hipótese. Se eles falassem, talvez você escutasse. Este cativo pássaro dizer. Aí agora percebam, abre aspas. Então
dessa aspas aqui que está aberto, esse sinal gráfico, né, até, né, a hora que fecham as aspas, vai ser o canto do pássaro. O que ele diria? Então vamos lá. Não quero o teu alpiste, ou seja, não quero a sua comida. Gosto mais do alimento que procuro, na mata livre em que a voar me viste. Tenho água fresca num recanto escuro. Né? De novo, né? Alpiste, viste, procuro, escuro, as rimas, né? Que eu falei que aparecem o tempo inteiro no poema, né? Então ele está falando o quê? Que ele gosta mais de procurar, né, o alimento dele do que receber o alimento. Por quê? Porque ele está livre, está voando, né? Ele prefere buscar a água, por exemplo, nesse recanto escuro, né, do que ficar recebendo ela lá. E além de tudo, a água que ele vai procurar é uma água fresca, que está na natureza, no riacho. Da selva em que nasci, da mata entre os verdores, as árvores, né, tenho frutos e flores, sem precisar de ti. Então não adianta você me dar um monte de coisa, sendo que tudo isso eu já tinha e ainda tinha minha liberdade, né? É isso que está sendo dito. Novamente as rimas, sempre prestando atenção nas rimas. Nasci, ti, verdores, flores, tudo bem? Não quero a tua esplêndida gaiola. Veja lá de novo, né? Dourada gaiola, agora esplêndida gaiola, né? Sempre de maneira irônica, né? É um negócio que na realidade é grandioso, mas que não serve para nada para o pássaro, né? Pois nenhuma riqueza me consola de haver perdido aquilo que perdi. Prefiro o ninho humilde, construído de folhas secas, plácido e escondido entre os galhos das árvores amigas, né? Então ele prefere, em vez dessa esplêndida gaiola, ele prefere o que? O ninho dele, que é humilde, que foi ele mesmo que construiu, de folhas secas, ou seja, bem simples, né? Humilde, simples, né? E que estava escondido entre os galhos das árvores amigas, porque elas protegem ele, né? Prefere tudo isso a essa esplêndida gaiola, a essa gaiola dourada, né? Solta-me ao vento e ao sol, né? Então me dá liberdade. Com que direitos a escravidão me obrigas? Então, qual o direito que você tem de me obrigar, de me prender, né? De me obrigar à escravidão, de me deixar preso? Quero saudar as pompas do arrebol. Quero, ao cair da tarde, entoar minhas tristíssimas cantigas. Por que me prendes? Solta-me, covarde. Deus me deu por gaiola a imensidade. Não me roubes a minha liberdade. Então, de novo, mesma coisa, né? Quero voar, voar. Estas coisas o pássaro diria. Então aqui deveria ter fechado as aspas, porque o discurso do pássaro, o que ele diria se ele pudesse falar a nossa língua, vem até aqui. Então aqui imagine que tem duas aspas fechando, tá? As aspas. Estas coisas o pássaro diria se pudesse falar. E a tua alma, criança, tremeria, né, vendo tanta aflição. E a tua mão, tremendo, lhe abriria a porta da prisão, né? Então assim, esse daqui é o poema, né? No final aqui, né, se nós soubéssemos o que a agonia do pássaro, nós ficaríamos com tanto medo, né, que nós abriríamos com a mão tremendo a porta da prisão, a porta da gaiola, e iríamos libertar o pássaro. Tudo bem? Então, poema do Olavo Bilac. Agora vem as perguntinhas. Então as perguntas eu vou explicar rapidamente, não vou dar as respostas, vocês vão tentar responder da melhor maneira que vocês conseguirem, né? Mas é bem tranquilo, bem fácil a explicação. Na verdade o poema é mais difícil do que as perguntas são bem tranquilas. Então vamos lá. Suas hipóteses sobre o título do texto se confirmaram? Explique. Ou seja, quando você escreveu aqui em cima o título do texto nessa linha, do que era um pássaro cativo, essas respostas, elas se confirmaram? Elas aparecem aqui no poema? O que você escreveu lá, que você achava que era, estava aqui? Se sim, você vai colocar, sim, as respostas se confirmaram, porque eu escrevi, tararara, né? E no poema fala sobre isso, sobre o pássaro cativo. Agora, se não, você vai colocar não, né? Porque eu pensei que era um determinado outra coisa, e quando eu li o poema, o resultado era oposto, o assunto era oposto. B. Observe o trecho.
armas num galho de árvore o alçapão. Em breve uma avezinha descuidada, batendo as asas, cai na escravidão. Comecinho do poema, né? Agora explique o que significam o que você entendeu, né, pelas expressões destacadas no quadro a seguir. Então vamos lá, é aquela parte de interpretação que a gente já fez. Armas num galho de árvore. O que você entende com isso? Depois volta o vídeo, veja lá o que eu falei no começo. Então, armas num galho de árvore. Aí você vai colocar o que você entendeu. Uma avezinha descuidada, ou seja, que não está tomando cuidado, né? O que você entende por isso, né? Batendo as asas, cai na escravidão. Então ela está batendo as asas, né? E ela cai na escravidão, né? Então assim, o que aconteceu aqui? Que escravidão que é essa? Se você, por exemplo, não sabe o significado de alguma palavra, né? Que eu não falei no poema, que tem várias, você pode procurar a internet. Então você vai lá no Google, você está aí já na internet, mesmo acessando a internet. Por exemplo, aqui está descuidada, mas vamos pegar aqui uma palavra, arrebol. Putz, eu não sei o que é arrebol. Vem aqui no Google, né? Abre lá a página e digita arrebol. Eu vou mostrar daqui a pouco outra coisa para vocês também. Então, tá aqui, arrebol, né? Então eu posso... o dicionário, tem aqui esse dicionário, o que eu uso bastante é esse aqui, né? O Priberon, né? Mas vamos pegar esse outro aqui só para vocês verem, porque eu já deixei o Priberon aberto. Aí, então, tá aqui, né? Substantivo masculino, cor avermelhada das nuvens quando o sol nasce ou se põe no horizonte. Então pronto, nascer ao pôr do sol, aquele tom avermelhado, né, do nascer ou do pôr do sol. Se vocês nunca viram, vocês precisam viajar mais e ir para o interior aí para conhecer essas maravilhas que a gente tem. Então quando ele está falando aqui, né? Quero saudar as pompas do arrebol, as pompas, né, a grandiosidade, né, do nascer ou do pôr do sol, né, daquele alaranjado. Mas beleza, então se você não sabe o que é descuidada, vai lá e digita, tudo bem? Aí depois, para você assinalar, as palavras esplêndida e dourada estão dando características a quê? Então esplêndida e dourada, né, que está lá no poema, está aqui no começo, né, e está lá no poema aparece, né? No poema está aparecendo lá, né? Esplêndida e dourada. Eu até enfatizei bastante durante a interpretação, né? Tá dando a característica para pássaro, para as árvores ou para gaiola. Então isso aqui é bem fácil, só assinalar. D. Essas características dão ideia de coisas boas ou ruins. Explique. Então assim, esplêndida e dourada dão a ideia de coisa boa ou ruim, né? Aqui você pode ter duas respostas dependendo da sua explicação. Você pode considerar a palavra isolada, então só esplêndida e dourada, né? Esplêndida é algo esplendoroso, grandioso. Se você tiver dúvida, vai lá no Google e procura para você saber o significado melhor da palavra. E dourada, bem de ouro, de riqueza, né? Então de luxo. Então você vai, só que pensando essas duas palavras, né, lá no contexto do poema, você acha que elas dão uma ideia de coisa boa ou coisa ruim, né? E aí você vai explicar no contexto do poema, tá? Você precisa saber qual substantivo que esses dois adjetivos aqui estão caracterizando aqui, estão dando a qualidade. Mas leve em consideração o contexto do poema. Aí, porque apesar de tudo, água, alpiste, morada, o pássaro fica mudo. Então, o que eu falei lá no começo, né? Ele tem tudo, né? Ele tem água, tem comida e tem a morada, que é uma morada grandiosa, né? Esplêndida, dourada, cheia de luxo. Mas por que ele fica mudo? Por que ele fica triste, né? Então a gente já falou sobre isso. Qual o verdadeiro desejo do pássaro? Aparece no final do poema, né? Então, assim, o que ele quer de verdade, né? Ele está preso. Qual que é o desejo dele? Próxima, G. Observe o trecho a seguir. Estas coisas o pássaro diria se pudesse falar. E a tua alma, criança, tremeria vendo tanta aflição, e a tua mão tremendo lhe abriria a porta da prisão. As palavras destacadas indicam que diria, tremeria e abriria indicam o quê? Que algo aconteceu realmente. Isso daqui realmente aconteceu? Algo ainda irá acontecer. Isso daqui será que está no futuro, né?
uma ordem para que algo aconteça, ou seja, o pássaro está dando uma ordem, ou o eu poético está dando uma ordem. Algo que poderia acontecer, mas não aconteceu, né? Então aí você vai escolher uma dessas alternativas. Algo que poderia acontecer, que viria a acontecer, né? Que você poderia fazer, só que não aconteceu porque você não fez, porque você não estava lá, e por aí vai, tudo bem? Uma dica: se você não sabe o que significam essas palavras, de novo, vai lá no Google. E aí eu vou dar aqui até deixei até aberto, um dicionário que eu uso bastante, que é o Priberam. Então, por exemplo, eu não sei o que é diria. Vem aqui no diria, digita aqui diria, né? E venho no buscar. E ele vai me dar, né? Diria, primeira pessoa do singular do futuro do pretérito. Futuro do pretérito a gente não estudou ainda, mas é o futuro do passado. Algo que poderia acontecer no passado, mas não aconteceu. Como ela não aconteceu, ela não se realizou. Então é o passado hipotético, né? Porque você poderia ter feito determinada coisa, ter alterado determinada coisa, mas você não fez. Como você não fez, não tem como mudar, porque está no passado. Então é o futuro do pretérito, né? Futuro do passado. E é a mesma conjugação, né? Diria, primeira pessoa, né? Eu diria tal coisa ou ele diria tal coisa. Terceira pessoa do singular. O verbo no infinitivo é o dizer, e aí tem explicação aqui do que é o verbo dizer. Tudo bem? Então você pode vir aqui para você consultar, sempre que você tiver dúvida. O dicionário chama Priberam. Muito bom, online, gratuito, né? Voltando aqui para o nosso poema, né? Na G. H, desculpa agora. Observe a imagem a seguir e relacione com o poema Pássaro Cativo. Escreva um breve texto explicando o que os dois têm em comum. Então você vai dar uma olhada aqui, eu vou aumentar aqui o zoom para facilitar nossa leitura. Tráfico de animais. Brasil, país de todos, de muitos será? Aí você tem aqui 12 milhões de animais desaparecem das matas brasileiras anualmente. O contrabando de animais representa o terceiro maior negócio ilícito, ou seja, que não é autorizado pela lei, né? Então ilícito, né? Mercado negro, né? Praticado no mundo. Você ainda quer um enfeite vivo? Então aqui a referência a enfeite vivo é um animal que vai estar lá só para enfeitar a sua casa, para ficar cantando, e que ele está vivo e que está privado da liberdade, né? Então aqui é da ONG, né? Animais SOS, né? .org, tudo bem? E aqui a gente tem uma arara azul, né? Que é ameaçada de extinção, né? E que é um dos animais mais, justamente está ameaçado de extinção, porque foi um dos animais mais capturados, né? Mortos aí pelas pessoas, né? Durante os anos. Então você vai considerar o poema Pássaro Cativo, né? E essa imagem, né? Tráfico de animais. E aí você vai escrever um pequeno texto explicando o que os dois têm em comum. Então você vai vir aqui, tem um espaço aqui para você escrever. Veja que é pequeno mesmo, né? Não precisa nem usar todas as linhas, mas é um parágrafo, né? Sempre o negócio do parágrafo. Então você vai construir aqui um parágrafo explicando o que os dois têm a ver, né? E aí aqui tem já que a gente está fazendo tudo pela internet, se você tiver curiosidade, né, se você gosta de poesia e quiser conhecer outros tipos diferentes de poema, né, você pode consultar o site, né, tá aqui o endereço, né, cyberpoesia.com.br. Lá você vai encontrar poesias visuais com as quais você poderá brincar e interagir, beleza? Essa é a nossa atividade 5, né, nós vamos terminar aqui. Então ela começou na página 42, vai até a página 47, tudo bem? Um recado no final aqui. Eu vou deixar o livro Don Quixote das Crianças postado lá no nosso Google Drive, tá? Para quem quiser baixar e não teve condições de baixar, e agora fica mais fácil, né? Para quem não conseguiu ter acesso ao livro, nem impresso, não comprou, não pegou no sebo, vou deixar em PDF, tá? Vou colocar o link aí para vocês. E é isso. Na segunda-feira eu vou postar uma atividade, ela é bem mais curta do que essa, né? Essa daqui é uma atividade um pouco maior, mas essa atividade aqui não tem data de entrega. Então o vídeo vai ficar aí, você pode assistir. Conforme você for respondendo aqui as perguntas, você vai pausando o vídeo. Então você vai responder a número 1,
né? Depois que vem aqui, você vai responder o A, o item A. Eu fiz a explicação aqui, dá uma pausa e aí você responde, vai continuando, tudo bem? Não precisa ver o vídeo inteiro. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem escrever no mural, mandando uma mensagem para mim que eu vou responder na medida do possível. Então esse material aqui vai ficar disponível lá na plataforma como atividade, mas apenas como material. Então não tem data de entrega. A data de entrega desse material é quando quando nós voltarmos às aulas presenciais. Mas não deixam para fazer depois. Conforme vocês forem ver no vídeo aqui, já vai fazendo já a atividade para vocês não acumularem as coisas. Tudo bem? Abraço, se cuidem, todos em casa, tá? Bastante higiene aí, lavando a mão, né? Sempre que precisar sair com máscara, né? Coloquem máscara aí no rosto, né? Na hora de voltar, higieniza tudo. Se você saiu com seu celular, passa álcool, né? Num paninho aí, limpa o celular, limpa a mão, limpa a maçaneta de porta, chave de carro dos pais, né? Todo cuidado é pouco aí, tudo bem? Se cuidem, um abraço e a gente se vê depois aí quando presencialmente. Todas quinta e segunda, então eu vou deixar aulas lá para vocês na plataforma. Abraço, até mais.